O futuro já chegou, vale a pena acreditar. Vamos juntos, já deu certo, nossa vida vai mudar. Com o nosso trabalho, a nossa participação e o nosso amor, Lauro de Freitas vai ser tudo que a gente quer. É Lauro de Freitas sorrindo de novo, olhando pra frente. Isso é compromisso, é gente pensando e cuidando da gente. Nossa cidade já vive um novo tempo. É a prefeitura trabalhando de verdade para mudar as nossas vidas. Agora é pra valer. É orgulho no peito, é carinho, é respeito, é fazer diferente. Esse é o caminho, é gente trabalhando e cuidando da gente. Te amo, Lauro de Freitas, te amo, Lauro de Freitas. Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, cuidando da gente. Muito bom final de tarde, amigos do esporte. Está começando mais um programa Turma da Bola no Canal 9. E nos destaques de hoje vamos falar da Copa das Confederações, contagem regressiva. Sábado já tem seleção brasileira em campo. Vamos falar também das férias de Bahia e Vitória do Campeonato Brasileiro. Essas e outras informações você acompanha em instantes. Hoje, Dia dos Namorados, aqui no programa Turma da Bola. O futuro já chegou, vale a pena acreditar. Vamos juntos, já deu certo, nossa vida vai mudar. Com o nosso trabalho, a nossa participação e o nosso amor, Lauro de Freitas vai ser tudo que a gente quer. É Lauro de Freitas sorrindo de novo, olhando pra frente. Isso é compromisso, é gente pensando e cuidando da gente. Nossa cidade já vive um novo tempo. É a prefeitura trabalhando de verdade para mudar as nossas vidas. Agora é pra valer. É orgulho no peito, é carinho, é respeito, é fazer diferente. Esse é o caminho, é gente trabalhando e cuidando da gente. Te amo, Lauro de Freitas, te amo, Lauro de Freitas. Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, cuidando da gente. De volta, e agora a gente falando também sobre a seleção brasileira, dando giro pelo campeonato e pelo futebol internacional, vamos dizer assim, até porque o campeonato brasileiro deu parada em virtude da Copa das Confederações. E eu aproveito aqui, já dou boa noite já, né? Chuva em Salvador, escurece mais cedo, já dou aqui um bom final de tarde aos nossos analistas aqui, Márcio Júnior e também Lula Pereira. Seja bem-vindo, feliz Dia dos Namorados. Aí as feministas reclamam muito, né? Por que não das namoradas? Mas tudo no bolo. Boa tarde a você, Paulo. Boa tarde também a Lula e os amigos que nos acompanham aqui. Feliz Dia dos Namorados a todos. Assim, o encalhado que nem eu, feliz Dia do Solteiro. E falando da Copa das Confederações, 3 dias para começar a Copa das Confederações. E Salvador já foi premiado, antes mesmo de começar, com um possível melhor jogo do campeonato, que é o Brasil e Itália, que é o jogo que todo mundo está querendo ver, que são as duas maiores seleções da competição. E aí tem as surpresas da competição, né? Tem o Tahiti, que só tem um jogador profissional na seleção, que vem disputar, o único profissional só tem um, né? Bahia e Vitória deu uma pausa, tempo para recuperar. Agora o Bahia e Vitória tem que correr atrás de contratações, porque vai ficar aí quase um mês parado. Aí você vai ver Corinthians, São Paulo e de outros clubes do Brasil, os grandes,
que tem lá mais poderio econômico, contratando jogadores, se reforçando. O Bahia e Vitória tem que correr atrás. O Bahia, nesses 5 primeiros jogos, mostrou o que a gente não esperava. Mas é pouco. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito grande, é um campeonato de 38 rodadas. Então tem que ter uma regularidade. E para você ter uma regularidade, você tem que ter um elenco. Assim como o Vitória mostrou bem, tem 10 pontos no campeonato, terminou no G4, a equipe do Vitória. Mas tem que ter elenco. Porque o Vitória a gente já sabe, sem o Max Biancucci e sem o Cajá é outro time. E o Bahia também, caso o Fernandão não jogue, quem é que vai fazer gol no Bahia? Então tem que se reforçar, tem que contratar, aproveitar esse período, treinar bastante, testar outras opções táticas e também contratar para melhorar no campeonato. Muito bem, Lula Pereira, já estamos aí, contagem regressiva, Copa das Confederações já é quase realidade do Brasil. Boa tarde, Paulo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Marcinho. Boa noite a todos. Olha, eu queria que todo ano tivesse Copa. Eu queria 3 coisas. Todo ano tivesse Copa do Mundo, Copa das Confederações e eleições. A cidade está ficando lindinha. Tudo limpinho, tudo arrumado, tudo maravilhoso. Pena que tem muita chuva. Mas a gente sente outro ar, a gente sente outra atmosfera. E a Copa das Confederações está contagiando todo mundo. Tem gente que já está esperando, a contagem está regressiva. E a gente espera que, como o Márcio disse, o grande jogo que todos esperam, que é efetivamente Brasil e Itália, que vai ser aqui em Salvador. E nossos clubes, já se falou também, todos de férias, mas só jogador. Quem não pode estar de férias são dirigentes, são os caras que têm condições de contratar. E o Bahia, dia 7 de julho, quando retornar, pega o Corinthians. Então vai ter que estar arrumado, tem que estar trabalhado, com gente contratada para fazer com que essa inicial mantenha. Porque não adianta fazer essa inicial tão boa e depois claudicar no final. Então o Vitória, do mesmo jeito, a gente já falou aqui que o Vitória precisa disso, precisa daquilo, e esses dirigentes sabem mais do que a gente. Paulo. Muito bem, a gente já começa pelo futebol internacional. O Mônaco está disposto mesmo, viu, abrir o bolso lá e bancar a ida de Cristiano Ronaldo por 10 milhões de euros. O Mônaco continua a investir alto em jogador para a próxima temporada. O novo alvo do clube é Cristiano Ronaldo, do Real Madrid. Segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport, o Mônaco ofereceu um salário de 23 milhões de euros, cerca de 64 milhões de reais, para o jogador. A proposta terá 9 milhões de euros a mais do que a da Fiorentina, ou a de Florentino Pérez, presidente do Real. Para facilitar as negociações, o clube do principal acabou oferecendo aí 10 milhões de euros ao empresário do jogador, Jorge Mendes. Mendes foi o responsável por levar Falcão Garcia e dentre outros jogadores, inclusive João Mourinho, para o clube. Tá aí. Será que vai? Não acredito muito não, viu? Cristiano Ronaldo, que o homem das telas, não acredito muito que vai não, viu? Será que vai deixar lá o futebol? Vai deixar o futebol espanhol para... Não acredito. Olha, o Cristiano Ronaldo já anda insatisfeito com o salário no Real Madrid, né? Porque assim, ele é bem tratado pelos torcedores e bem tratado também pela diretoria. Mas com a questão do governo espanhol, que 50% do que o jogador, ou então o profissional, nem o jogador, o profissional estrangeiro, 50% do que ele ganha é do governo espanhol. Então, com isso, o Cristiano Ronaldo, o salário dele passa a ser... Ele não chega nem no top 5 dos mais bem pagos do mundo. Ele hoje, se eu não me engano, é o 8º mais bem pago do mundo, justamente por conta disso. E aí o Real Madrid está oferecendo 14 milhões de euros, o que vai subir demais a arrecadação final do Cristiano Ronaldo, o que chega na mão dele, propriamente dito, no que ele ganha em folha. Porque lá a carga tributária é pesada. É 50% de estrangeiro. 50% do que o estrangeiro ganha do governo espanhol. E aí, só... Coitado de Neymar. Coitado de Neymar. Aí o Mônaco está querendo oferecer a mais 9 milhões. E eu não sei como é a questão lá do país do clube do Mônaco, como é a questão tributária, mas eu não acredito que seja 50%. Então ele vai ganhar muito mais do que ele ganharia no Real Madrid. Mas o Cristiano Ronaldo, independente da proposta, ele disse que só sai
se for de sair, ao final do seu contrato, que é em 2015. Então, o Cristiano Ronaldo tem pelo menos no Real Madrid mais 2 anos. 2 anos. Muito bem, a gente vai falar agora de Túlio Maravilha. Lembra dele? Passou pelo Botafogo, foi uma confusão danada com a direção do Botafogo. Aí a direção do Botafogo achou que não queria mais o Túlio Maravilha. Tá correndo atrás dos 1000 gols e que dificuldade, viu? Segundo as contas dele, faltam 2 gols aí para ele completar 1000 gols. O atacante irreverente Túlio Maravilha continua buscando o seu 1000º gol após os problemas com o Botafogo. O Túlio acertou com o Vilhavelense para a disputa da Copa Espírito Santo. O jogador precisa fazer mais 2 gols para chegar ao 1000º. Em 2013, o atacante atuou pelo Tupi, outro clube de Vila Velha. Túlio, de 44 anos, chegou na cidade quarta-feira, mas só será apresentado ao clube na próxima quinta-feira. Então amanhã ele será apresentado. De acordo com o presidente do Vilhavelense, Miguel 3, o jogador já é um ídolo na cidade por causa da passagem pelo Tupi, segundo ele, por ser conhecido. Nada mais justo ele decidir jogar lá no Vilhavelense, segundo ele. Para mim, primeiro, 44 anos, viu, Túlio? É um gato, não é uma onça. E deu mole lá, viu, falar do Botafogo, certo que o Botafogo, a gente sabe que o Botafogo nem botar Túlio Maravilha para jogar no Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, dificilmente isso. Ele acabou falando as besteiras lá e ficou de fora. E a gente deseja boa sorte aí pro Túlio Maravilha, porque desde que eu me entendo, Túlio corre atrás desse 1000º gol. Mas agora ele está no lugar certo, Vilhavelense. Já Mas idade, tem uns já. 2 anos que o Túlio tá nessa contagem, só faltam 10, só faltam 10. Tem muito tempo um detalhe já. importante, ele não vai conseguir correr, né? Mas ele bateu um pênalti, fica lá na banheira, no impedimento, ele sabe se colocar, né? Alguém vai dar bola para ele. Não é possível. Ele consegue. Eu só queria saber, o Vilhavelense, ele é o quê em produção? Ele é da primeira da divisão? segunda divisão do da Espírito segunda Santo, divisão, né? Do campeonato do Espírito Santo. Espírito Santo. Tá, então tá tranquilo. O Túlio E é o primeiro que não tem expressão de lá. Alguns times conhecidos lá é o quê? Esportiva, o Vitória, que eu vi jogo, inclusive, E o Rio lá. Branco. Ferroviária, é isso? E o Rio Branco? Branco é no Não, Acre. Ferroviária é... Não tem o Rio Branco do Espírito Rio Santo. Branco do Espírito Santo também. Eu já fiz jogo lá com aquele Vitória lá, inclusive Vitória lá é tricolor, azul, vermelho e branco. Interessante isso. Lá no Espírito Santo fiz um jogo lá, inclusive. Mas, Túlio, e aí, como a galera falou aqui, comprou 2 jogos e aí vai 103. Exatamente. Aí passa de Pelé. Passa... fica logo aí pra ver se fazer 130, né? Pra ver se consegue passar de Pelé Pelé. fez 1.270. Não, Faz 1.300, só mais uns 300 Esse gols, jogando tá no bom. campeonato lá de frente de futebol, você consegue fazer um negócio desse. Mas vamos falar agora do técnico, o ex-técnico do Bahia, craque de futebol, pode ser o técnico do Santos, Falcão. Pode acertar aí com o Santos. Após a demissão de Muricy Ramalho, o Santos segue em busca de um novo técnico e o nome da vez no alvinegro praiano é o ex-treinador do Bahia, Paulo Roberto Falcão. De acordo com informações do jornalista Sérgio Xavier, editor da revista Placar, o clube da Baixada conversa com o ex-comandante tricolor que não exerce a função desde que deixou Salvador. Com a saída de Muricy Ramalho, cogitou-se na Vila Belmiro a contratação de Marcelo Bielsa, que também está sem clube, Mano Menezes, que está próximo do Flamengo, e Gerardo Martino, do Newell's Boys. Seria uma boa lá para o Santos? Eu acho o seguinte, é muito difícil, acho que ser técnico do Santos e jogador do Santos, porque ô torcida ingrata, viu, que fizeram com o Neymar uma determinada vez, e com o Ganso, que tem serviço prestado naquele clube, é algo horroroso, né? Eu acho que é um dos torcedores mais ingratos que tem o torcedor santista. Falcão, será que vai abraçar essa? Eu acho que não é a proposta do Santos, não. Um time que cresceu, teve uma passagem de Neymar, precisa rapidamente voltar aos holofotes, porque sem Neymar é um time comum. E o Santos tem dinheiro para contratar. Dinheiro para trazer bons jogadores, o Santos não pode dizer que não tem. Porque com a venda de Neymar foi muito dinheiro. Dá para você 47 comprar milhões o Santos recebeu. Em dinheiro. Então, é muito dinheiro. Dá para você trazer jogadores para todas as posições. Dá para você trazer um ótimo zagueiro, dá para você trazer um ótimo meio-campo, dá para você trazer um ótimo atacante. Então, dinheiro para investir é o que não falta. Porque o Santos, ele veio numa linha
né, acentuada, crescente, de repente começou a cair. E Mas a zaga do Santos, O Neymar passou de 3 ou 4 anos, foi jogador e ganhou mais títulos, se não me engano. Olha, Tão rápido assim, vamos dizer. Desde a Copa do Brasil, que ganhou inclusive contra o Vitória, aí ganhou Libertadores, ganhou Paulista, e ainda foi lá para jogar contra Forte Barcelona, que ali não tinha jeito. Agora, se você analisar o time do Santos, hoje em dia quem é? Diego, lateral direito comum, o Durval, Nunca vi Durval jogar bola. Durval, o quarto zagueiro. Nome de cantor. Durval. E médio cantor. E o lateral esquerdo, que é o baixinho. É um Léo. time velho. É um time velho. A Léo. zaga do Santos, exceto o lateral direito e goleiro, é um time de velhos. Porque tem o Durval e tem aquele O outro. Léo. Não, tem Léo, tem Durval e tem outro aí que me falha Juan. agora. Hein? Não, o zagueiro central. É um time que agora vai perder a Arouca. Vai perder a Arouca agora. Né? Vai ter que contratar outro jogador. Perdeu o Neymar, perdeu o Ganso. Já quer dizer, vai ser o quê? Vai remontar um time. Agora, com o dinheiro, com o Falcão e sendo indicada por jogadores e treinadores que conhecem de futebol, para não trazer bondes para lá e depois ter que dispensar, aí pode montar um outro time, um outro elenco. Aí você falou de Santos aqui, só uma pergunta para vocês dois. Você falou de Santos, tem o Patito Rodrigues, que o Santos tá desfazendo do Patito Rodrigues, não faz mais questão de ter o jogador no seu clube. Não era uma boa pro Bahia, não? Já tem um Pato lá em São Paulo, é melhor deixar tudo lá. Pato, Mas é um argentino, Olha, é jovem, tem 22 anos, argentino, a perna canhota muito boa e é habilidoso. Só que Não não prestou deu, palavra, não prestou deu no palavra. não, Santos. mas não é assim não, não é assim não. Porque é o seguinte, fala-se muito isso aqui em Salvador. Ah, não presta para Flamengo, não presta para Corinthians, para Grêmio e presta para Vitória. Prestou Max Biancucci, Escudeiro, Cáceres, Cáceres Cajá. e não, só estrangeiro. Diga aí, Max Biancucci Biancucci, Cáceres, e Escudeiro. Escudeiro. Outra mentalidade, outra situação, estão aqui resolvendo. Mas se eu dizer uma coisa pra você, resolve em paz, porque o Vitória não tem peça em reposição. O Vitória Salmates Biancucci sai também o Renato Cajá, como aconteceu em alguns jogos, é um time comum. Então não é só contratar, é você ter um banco que deva chegar até o final. Faltam 33 rodadas do Campeonato Brasileiro, torcedor. E aí é a nossa preocupação. Não é só vir jogador para resolver. Tem que resolver, você tem que ter um bom banco. Você tem uma reserva. Por quê? Vai botar reserva careca, pneu careca? É a mesma coisa de nada. Então, eu acho que essa é a mentalidade que a gente infelizmente tem. Deu certo, entre aspas, o campeonato ainda está no começo. Vamos ver lá pra frente, né? Que a gente vê o que acontece, que é um campeonato extremamente difícil. É o campeonato brasileiro, é o campeonato mais difícil do mundo. Fala em campeonato difícil, sabe quem deve estar chegando no Flamengo? Mano Menezes. Deve ser o novo técnico do Flamengo. Estão acertando lá com o Flamengo. Fora de ação desde o ano passado, quando deixou o comando da seleção brasileira, Mano Menezes está cada vez mais próximo do Flamengo, viu? De acordo com o portal ESPN, o treinador teve a primeira reunião com a diretoria rubro-negra no domingo, em São Paulo. Já segunda-feira houve avanço na questão de valores e acerto, e parece bem encaminhado. Inicialmente, o Flamengo ofereceu a Mano Menezes um valor similar ao que ele recebia na seleção brasileira, um pouco acima do acordado com o ex-treinador Jorginho. Para impulsionar a oferta, a diretoria também assinou com bonificações por metas alcançadas. Mesmo assim, Manos e seu empresário, Carlos Leite, fizeram uma contraproposta com um pedido que o salário seja um pouco mais alto do que o estipulado. Com a diretoria rubro-negra, caso aceite Mano, pode ser apresentado ainda mais cedo ou mais tarde no comando do Flamengo. Ainda de acordo com o portal, o treinador deixou claro que deseja reforços de maior qualidade para poder desenvolver o trabalho no Flamengo. Por quê, Mano? Faça isso mesmo. Porque uma barca, além de não pagar, o time não vai bem, não. Não vai bem, Tirando não. o Gabriel e uns pouquinhos lá, o resto pode mandar no caminhão ou no metrô, no bonde lá, que gosta muito de bonde no Rio, e manda embora, porque o time tá fraco. Há muito tempo. Tem que chegar alguém na diretoria do Flamengo para resolver as coisas no Flamengo. Porque o Flamengo já deixou de ser aquela potência há muito tempo. Ganhou aquele Campeonato Brasileiro em 2009, sendo levado pelo Adriano.
Que o Adriano... E a arbitragem também ajudou muito. Adriano, arbitragem e Wagner Love. Foi quem levou o Flamengo nas costas. Claro que os outros jogadores têm seu mérito porque entraram em campo, ajudaram de alguma forma. Mas, fora isso, há muito tempo que a gente não vê o Flamengo fazer nada. Mas acontece que o Flamengo tem uma espinha dorsal boa. Tem um bom goleiro, tem um bom meio-campo, tem atacante fazendo gol. Agora, eu acho que o problema do Flamengo não é só jogador. Não é só jogador. Porque Não entra paga. o jogador, hein? Não paga? Não paga. Quando paga com atraso. Jogadores fazem o que querem. Festas e festas e festas que a gente vê no site da vida. Enfim, não é só a questão de jogador. A questão é administrativa, que depois da senhora Patrícia, a coisa foi de buraco Não, abaixo. ela já pegou Mas já o negócio ela meio já bom. pegou Sim, uma corda ela no pegou, pescoço. agora a culpa ela foi pra pegou ela. e não resolveu. Ela disse que ia resolver tudo, aquele discurso de candidato. Eu resolvo, eu sou o tampa, eu Eu sou a acredito pessoa. que boa vontade não faltou. Agora, deve ser muito complicado a De situação boa do Flamengo. vontade. É difícil, o de Flamengo boa tem várias vontade. divisões lá dentro, é complicado Sim, demais. de boa vontade, o inverno está cheio. Mano Menezes vai ser contratado porque o outro já vice-presidente não gosta dele. Não gosta. Já começou a confusão. Um tal de Pelopes Perrepes lá, não gosta de Mano Menezes, ou gosta, ele queria, era Muricy Ramalho, já começou a briga, sem Chama necessidade. de São Paulo. Sem necessidade, todo mundo quer mandar. Muito cacique para pouco índio. Muito bem, agora a gente falando de dinheiro, quem paga e quem não paga, Messi está numa enrascada danada lá na Espanha, falou aqui que é 50% quem leva é o governo lá da Espanha, o argentino Lionel Messi, está sendo acusado, viu, de fraudar, segundo as autoridades lá, de fraude fiscal pelas autoridades de Barcelona e o Messi. As informações são da emissora de rádio espanhola, Cadena. Os fiscais de delitos econômicos da capital catalã apresentaram uma ação judicial hoje contra o jogador e Horácio Messi, seu pai, por fraudarem a receita do país em mais de 4 milhões de euros, cerca de 11 milhões e 300 mil reais em impostos não pagos durante os anos de 2007, 2008 e 2009. Segundo a investigação da fiscal Raquel Amado, o valor não declarado está estipulado em 13 milhões de euros, ou 36 milhões e 800 mil reais. Essa quantia é referente aos pagamentos de direitos de imagem feitos pelo Barcelona ao Camisa 10. O caso será julgado pelo Tribunal de Gava, em Barcelona, região onde reside o argentino. Problemão para o argentino, hein, meu? Parece que foi Leonardo que teve um problema desse. Não lembro o jogador. Leonardo, brasileiro. O negócio é o seguinte, lá ou paga ou xadrez, né? Não tem alternativa. Então você tem que ter um bom advogado para questionar isso. Tem que provar que realmente não deve, porque lá você está já na mira do governo. E aí, irmão, o cara que recebe tanto, eles cobram muito. Como você disse, Márcio, 50% é uma carga tributária muito pesada. Muito bem, para o jogador brasileiro, já pensou se o Brasil cobrasse isso, o cara não recebe, como é que ele vai pagar 50%? Lá recebe, mas aqui o negócio é outro, amigo. Ainda bem que lá recebe e Messi está devendo lá um dinheirão. Recebe Certo. E recebe bem lá. Lá não só recebe em agosto, né? Sabe quem recebe em agosto, né? De Deus. Gosto de Deus. Agosto de Deus. Mas muito bem, falando em dinheiro, o Barcelona está de olho também em Fernando Torres. A gente fala do futebol internacional, viu? Aí o jogador Fernando Torres, atualmente no Chelsea, o atacante pode deixar os Blues e retornar à Espanha, via o que afirma o jornal catalão Sport. De acordo com a publicação, o Barcelona quer o jogador e deve apresentar uma de 20 milhões de euros, ou 56 milhões e 600 mil reais. Ainda, segundo o jornal, o nome de Torres não está nos planos de José Mourinho, o novo técnico do Chelsea. Isso facilitaria a sua saída para o Barça. Companhia para Neymar? Não. Já tem. Não. Já tem. Torres hoje é companheiro para Fernandão do Bahia. É mesmo? Torres, ele tem 3 temporadas no Chelsea. Ô, Fernandão, você está ganhando mal, Fernandão. O cara tá oferecendo Torres tem 3 20 temporadas. milhões. Torres tem 3 temporadas no Chelsea. Se fez 20 gols, fez muito. Torre é um embuste, sabe?
aquela coisa que... Torres Torres contra o aqui, a voz Corinthians. da consciência Torres tá dizendo contra o aqui. Corinthians. Entregou o título ao Corinthians no final do Mundial. Foi, ali foi. Entregou o título ao Corinthians. Esse é o Fernando Torres que o Barcelona vai contratar. Agora, é o seguinte, Torres, ele é espanhol, a torcida espanhola gosta dele pelo que ele já fez na seleção, mas nas últimas passagens dele, ele não foi bem. Mas ele é espanhol, a torcida gosta dele, o presidente do Barcelona gosta dele. Era um sonho do Barcelona quando o Torres ainda jogava muita bola lá na Inglaterra. Jogava no Arsenal, no Liverpool, quando jogava muita bola no Liverpool. Era um sonho do presidente do Barcelona, mas esse Torres não vale esses 20 milhões. Não. Mas se botar 10 na conta, Mourinho vende. Entre os 5 jogadores que a torcida mais voltou para serem comprados pelo Barcelona, não está Torres. Não está Torres. Porque Torres não vem jogando nada. A questão é essa. Ele Há não muito joga- tempo. Ah, sim. Há muito Há tempo. muito tempo que ele não joga nada. Isso é história para valorizar o jogador. Mas hoje é quarta-feira, dia dos namorados, e temos aí já as mensagens aí do dia dos namorados. E o especial aí, a Márcio, dê uma olhada aí. Bom, para mim é um prazer imenso estar aqui fazendo a entrevista. Eu gostaria de mandar um abraço para mim foi Márcio Júnior, que mandou flores para mim na semana passada, e dizer que assim que ele for no Brasil, vou visitar Márcio Júnior, e que é meu fã número 1. Grande abraço, Márcio Júnior. Caralho, esse cara, né? Estou brincando. Sacanagem. Ô, Márcio, parabéns, deixa eu pegar em sua mão. Porque Sacanagem. Cristiano Ronaldo, Cristiano, um abraço pra você. Aí tá duvidando a masculinidade do rapaz. Vamos fazer o seguinte, vamos ao break, volta aqui um pouquinho, falando ainda aqui, hoje no programa Turma da Bola, em clima do Dia dos Namorados. Instante só. Vejo um belo futuro. Vejo muitos amigos numa vida longa, realizações e muita saúde. Para que tudo isso aconteça, não se pode contar apenas com a sorte. É preciso contar com a sua ajuda. Dê a mão ao Matagão. O Hospital da Criança precisa muito de você. O futuro já chegou, vale a pena acreditar. Vamos juntos, já deu certo, nossa vida vai mudar. Com o nosso trabalho, a nossa participação e o nosso amor, Lauro de Freitas vai ser tudo que a gente quer. É Lauro de Freitas sorrindo de novo, olhando pra frente. Isso é compromisso, é gente pensando e cuidando da gente. Nossa cidade já vive um novo tempo. É a prefeitura trabalhando de verdade pra mudar as nossas vidas. Agora é pra valer. É orgulho no peito, é carinho, é respeito, é fazer diferente. Esse é o caminho, é gente trabalhando e cuidando da gente. Te amo, Lauro de Freitas, te amo, te amo, Lauro de Freitas. Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, cuidando da gente. Muito bem, 18 horas em Salvador. E de volta, brincadeira que os caras fizeram. Márcio, e aí? Seus agradecimentos pelo que o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo mandou pra você. Mas ainda mais o E Márcio. o pior de lá, ele ainda falou na Globo, viu? Pra depois vir pra cá. E outra coisa, o Márcio disse que está sozinho, não tem. Não, peraí, É um eterno, vai lá. você disse que é um eterno. Peraí. Um eterno solitário, uma coisa assim. Peraí, Né? não, mas aí uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Cristiano Ronaldo, esse Cristiano Ronaldo, o que falou aí, é do Paraguai, não é de Portugal, não. Esse aí não conta não, que esse é de Paraguai. Muito bem. Agora vamos falar da Copa das Confederações. Falar na Copa das Confederações, quem mora em Lauro de Freitas e região pode assistir na Praça de Lauro de Freitas jogos da Seleção Brasileira, viu? Vai ser na Praça da Matriz de Lauro de Freitas. Tá aí a realização da Prefeitura de Lauro de Freitas, viu? Todos juntos pela seleção, né? Então Boa vai ideia, assistir os jogos da Seleção Brasileira num telão lá os jogos. Brasil, Japão já agora, entendeu? E todos os jogos da Seleção Brasileira, você vai assistir na Praça da Matriz, em Lauro de Freitas, e lá no centro de Lauro de Freitas vai ter um telão lá imenso, muito grande, onde você pode ir curtir. Tá aí, portanto, parabéns aí ao prefeito de Lauro de Freitas, doutor Márcio
Paiva e também a todo o pessoal lá, todos os funcionários da prefeitura. Inclusive, estaremos lá, viu? Dando uma olhada lá, vendo o telão, sábado, lá na Praça de Lauro de Freitas. E agora vamos falar da Copa das Confederações. Olha, a FIFA não vai abrir estacionamento para os torcedores, viu? Se você quiser estacionar, e agora que eu quero ver. Estacionamento é para quê, gente? Estacionar carro, moto e afins. Agora o negócio é o Veículos. seguinte, que eles colocaram nos estacionamentos longe e vai ter aquele micro-ônibus ou então as vans para trazer o torcedor de dado o estacionamento do São Raimundo, do comércio. Imagine disso, você daquilo, fazer, para a Arena Fonte Nova. digamos que dos 55 mil torcedores que vá para o estádio, 40 precisam de uma condução. A mão de obra que vai ser você levar e trazer 40 mil torcedores do seu ponto até o estádio, do estádio até o local que está seu carro, que está sua condução, enfim. Imagine aí a mão de obra que vai ser. Olha, a informação que tem, conversa com o jornal Correio da Bahia, né? Nelson Aires, diretor de comunicação do comitê organizador local, garantiu que durante a competição nenhum bilhete de estacionamento será vendido na Copa das Confederações. A assessoria da Arena Fonte Nova preferiu não comentar o assunto, já que a organização da Copa das Confederações é de tal responsabilidade do qual os torcedores que pretendem assistir aos jogos da Copa das Confederações em Salvador não poderão comprar bilhetes que garantem vagas de estacionamento em um anexo da Arena Fonte Nova. O prédio garagem, que recebe até 2.500 carros, não poderá ser utilizado pelo público, como tradicionalmente acontece nas partidas comandadas pela dupla Bavi, pelo preço de R$ 25,00. Podia ir de metrô, né? Deixava o carro em algum lugar, vai de metrô, né? Ótimo, a gente vai pegar o metrô ontem. Não, tem que ir de metrô. Pô, se é pra esculhambar logo, esculhamba de Agora, o vez. negócio é o seguinte, a FIFA é chatinha, né? Eu não sei porquê, quer dizer, esse tempo todo vai vender cerveja, né? A gente ficou esse tempo todo sem cerveja no estádio e tal, agora vende-se cerveja. Então, É porque é patrocinado. aquela chatice da FIFA é em tudo em torno do dinheiro. A FIFA não faz nada se não tiver dinheiro na frente. Agora, essa questão do torcedor não ir, não poder ir de carro, vai como? Vai ter micro-ônibus? Primeiro que os ônibus pararam de circular no entorno. Eu acho isso uma falta de respeito. Os ônibus- O Estado FIFA chega, manda de tudo. Como vai poder estacionar o carro por quê? A FIFA, vai ter engarrafamento? Mas Paulo- em Salvador tá de greve, então não vai ter engarrafamento. Paulo Tá Silva, tranquilo. O A único FIFA- modo de transporte da cidade hoje, que é o ônibus, transporte coletivo, Precário. público, que é precário, Muito não ruim. pode circular no entorno da Aliás, Fonte para Nova. o transporte público de Salvador ser ruim, falta muito. Precisa dar uma melhorada para ser ruim. Depois que acabar a Copa das Confederações, e aí vamos esperar na Copa do Mundo. O metrô de superfície, o metrô disso, o metrô daquilo. Dizem o seguinte, teremos estacionamentos em várias regiões de Salvador e os micro-ônibus e os ônibus trarão os torcedores para a Arena Fonte Nova. Agora, como? Imagine se de você vai ter 55 mil, 40 vindo desse quantos transporte aí. ônibus vão precisar para chegar aqui a 50 mil pessoas? Vai ter reclamação, porque não vai ter ônibus suficiente para todo mundo. Não vai ter, olha, isso aí é uma grande história para boi dormir, mais uma que inventaram, o Estado FIFA mandou, lembrando a FIFA, alô FIFA, estamos no Brasil, na Bahia, aonde o nosso transporte, para ser ruim, falta muito. Não tem metrô, não tem nada, a conversa não tem mobilidade, a cidade travada, não tem nada. Salvador é só conversa para boi dormir. Agora a gente vai mudar, vamos falar da Copa, que é até melhor, porque falando dessa questão aí de acesso ao estádio, mobilidade, ao transporte público, não existe, só conversa para boi dormir. Ó, vai que cola. Falando da Itália, que acabou a preparação para a Copa das Confederações, acabou empatando com o Haiti, que é isso? Será que os caras não botaram o pé para dividir? O Haiti deve estar na frente do Brasil, lá naquele critério maluco da Deve FIFA. estar, Viu? empatou com a Itália. A seleção italiana entrou no gramado de São Januário para amistoso com o Haiti ontem, com a clara preocupação de evitar o desgaste às vésperas da Copa das Confederações.
com um gol logo aos 17 segundos e outro no segundo tempo. A equipe conseguiu conduzir a partida em ritmo de treino, sem grandes sustos, até no final, quando o time caribenho decidiu arriscar. Foi para cima e arrancou o surpreendente empate por 2-2. Mas Itália, vencendo por 2-0 um time como Haiti, hein? Tem vergonha na cara não, é? Jogou com um time totalmente de reserva. Não, mas aí, o time reserva da Itália é muito melhor do que o do Haiti. Ah, Claro, Haiti, pô. claro. E aí, quem as pessoas jogam? Você botasse Pitanga para jogar aí, eu duvido. Mas apesar de que Essa jogada aí foi de Balotelli, você sabe, né? Que entrou no segundo tempo, né? No segundo tempo. ele e a outra esperança italiana do Milan também, que é o Shaarawy. Os dois entraram na segunda etapa. É que time ruim, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores entrou ali o Haiti, ainda toma 2 gols de um time feio desse. Haiti eu sei que tem praia, esse negócio, mas jogar futebol lá não tem jeito nenhum. Muito bem, vamos ver os gols, porque daqui a pouco a gente vai entrar na Série B para falar. Aí, Bom atoeio também, essa voadinha. Não cartão dele aí. não, foi? Vamos ver a cobrança, vamos ver se pelo menos ele sabe bater na bola. Vamos lá, que gol foi? O goleiro quase pega, né? Bateu bem. Deixa eu ver. Foi nela. E não foi bufou, não. Os caras deu de bico, ó. O que é isso? Olha lá. E agora vai sair o gol de empate. E a gente já sabe que é o ponto fraco da Itália. Nossa, sempre a zaga, viu? Nos acréscimos aí, né? Sempre lá. Italiano fala alto, que é uma beleza, barbaridade. Eu estava ouvindo um programa. O cara entrou no meio de 2 e gritou. Ih, rapaz. Golaço. Diga. Eu estava ouvindo um programa hoje na televisão, estava vendo um programa hoje na televisão. Foi o meu que eu tava na Band, não? Foi também. Então, mandar um abraço pro pessoal da Band lá, Juliana Guimarães, a Dito, a toda a equipe lá, um abraço. Estava lá também o Marcelo Ramos, fiz hoje parte lá do programa Donos da Bola. Um abraço para vocês, obrigado aí, Juliana, e toda a equipe da Band por ter nos recebido lá. Vai, fala. Eu estava assistindo esse programa e o questionamento dos colegas era o seguinte: todas as equipes da Europa estarão em menor condição física do que o Brasil. Vocês acreditam nisso? Porque acabou agora o campeonato, não teve descanso para ninguém, não teve tempo de férias, não teve nada. Todo mundo vem meio que extenuado. Sim, mas é o Brasil, não é o Quem é a seleção brasileira? E os jogadores brasileiros são tudo da Europa. A seleção brasileira é Júlio César, Daniel Alves, Davi Luiz, Thiago Silva e Marcelo. Todos na Europa. 13 jogadores de fora e 10 do time titular. Que vantagem. Quem é que joga no Brasil? O Neymar. Fred e o Neymar. Neymar jogava no Brasil. Jogava. Não, Neymar joga. e Fred. Aí se for comparar pelo campeonato passado. Então, Neymar e Fred. Só 2 jogadores. E olha que Neymar jogou também o Campeonato Paulista, Copa do Brasil, jogou também 5 rodadas do Campeonato Brasileiro, e daí? Então vocês acreditam que esse não vai ser um parâmetro para que a gente possa medir as seleções, né? História. Não, é porque se fala de Brasil e o calendário do Campeonato Brasileiro é diferente do que o europeu. Só que você tem quem está analisando tem que ver o seguinte: quem são os jogadores da seleção brasileira? A maioria vem da Europa. Europa. Tá todo mundo jogando o Campeonato Europeu. Mas muito bem, agora vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos mostrar se a rede balançar aí. Vamos lá, Série B, 6ª rodada. Bola rolou aí, você acompanhando com a gente. Oeste 0, São Caetano 3. Depois, logo abaixo, Chapecoense 3, Paysandu começou a perder 2. Ceará 1-1 com Figueirense. Guaratinguetá tomou a goleada do Joinville 3-1. O Sport, depois daquele jogo, gol roubado diante da equipe do Palmeiras, tomou 2 o Bragantino em casa. Não choveu, ele ganha. Não choveu, ganha. E aí, Boa Esporte também, um eterno Série B, tem um B grandão ali, ó, na estrela. Eterno Série B 1, ABC 0. Avaí perdeu para o América Mineiro, também outro time que só bate na trave e volta. Quando sobe é voo de galinha, voo curto. Avaí 1, América Mineiro 2, América do Rio Grande do Norte 0, Palmeiras 2, Paraná 1, Asa 0, Atlético Goianiense 0 e Casa 3. É outro time que se apequenou, hein, amigo? Esse Atlético Goianiense. De Goiás, pelo amor de Deus. O Atlético de Goiás, ele apareceu pro Brasil, subiu, foi para a primeira divisão, foi naquela crescente Série C, Série B, Série A, aí passou um bom tempo na Série A,
aterrorizando aqui e ali um grande, outro, tirava um pontinho aqui, um pontinho ali, foi campeão goiano algumas vezes, aí foi caindo, agora tá na Série B. Vamos ver os gols aí? Vamos começar com Chapecoense 3, Paysandu 2. Paysandu já começou, viu? Vamos nessa, você acompanhando com a gente aí, Chapecoense, que é outro time chato, né? O Paysandu se apecanhou, mas você começa a ver que voltou à Série B, espero que pelo menos continue na Série B. Esse ano o Chapecoense vai ser o Boa Esporte do ano em que o Vitória não subiu por um ponto. Vai ganhar e tirar ponto e atrapalhar a vida dos possíveis já garantidos na Série A. O América Mineiro faz muito Quando chegar nas últimas rodadas, vai sumir. Ninguém vai ver mais falar o Chapecoense, só perdendo. Vai tremer, vai perder. Foi que nem o Boa Esporte. Olha o gol do Paysandu aí, sim. Vai continuar vai ser o sua Chapecoense. previsão. É porque, Paulo, o Chapecoense simplesmente apareceu ganhando todo mundo na Série B. Vai, continue. Tá fazendo previsão. Simplesmente apareceu. Eu acho que não tem forças para manter esse... 3 jogadores no chão do Paysandu, rapaz. Coisa feia pra isso. O Paysandu também a bola vai, vencendo. O outro caiu só, o goleiro outro escorrega. O goleiro tava quase na bandeirinha de escanteio. Pelo amor de Deus. Mas o cara quase perde o gol. Fraco demais. Então, o cara do Chapecoense quase perde o gol. Fácil. Até de botar o Baba aqui, botar Lula como um Fernandão. Faz gol. Vai gol. Junta a gente tudo aqui. Aí não foi a cabeça. Yarley aí, né, de cabeça. Chegou lá o Yarley, ó. Vai de cabeça ali, ó. Ali também deixaram, vacilou. 3 jogadores ali, ele chegou... Ele não é muito alto, né? Olha lá. Não. Olha, é baixinho. Mas ele se coloca bem. Toda a vida foi bom jogador. 3-2 é um jogo apertado, né? Eu jogando fora de casa, o Paysandu. Olha como ficou chateado. Agora a bola já tá rolando aí para Guaratinguetá 1, Joinville 3. Outro time que tira ponto de todo mundo. Joinville e Guaratinguetá. O Joinville tira ponto de todo mundo. E o Guaratinguetá é aquele time que chega ali, quase cai, mas não cai. Todo sempre. ano é isso. O máximo que o Guaratinguetá consegue fazer é um 10º colocado durante o campeonato todo. Aí fica naquela ali, vivendo sobre aparelho, com aparelho, respirando com ajuda de aparelho. O Guaratinguetá tricolor aí, ó. Eu fiz um jogo aí, esse estádio, eu fiz um jogo Bahia e Guaratinguetá, o Bahia tomou 4, inclusive, desse time que não merecia, que eu vou te contar, era melhor jogar na piscina, viu? Por quê? Tinha água até a canela, amigo. Fiz um jogo aí nesse estádio aí, complicado, um frio de rachar. Lima, o eterno atacante do Joinville. Porque se sai do Joinville, não faz gol em lugar nenhum. Quando veio pro Bahia, quando veio pro Bahia, que ele incrível, né? Não fez gol, quando questionado no intervalo de um jogo por um radialista por que ele não tá fazendo gol, perdendo tanto gol, ele disse que não devia satisfações a ninguém, nem a torcida. Foi embora. O eterno atacante do Joinville. No Joinville parece que é o melhor jogador do mundo. Quando sai, some. Só joga essa camisa aí, né? Só com essa. Tá aí você vendo as imagens, o Guaratinguetá perdeu em casa. 3-1, acabou tomando em casa, olha a festa. Aí já tá. Aí disse que não pode vender bebida no estádio, esse rapaz tá como, mãe? Ele tomou um drink a mais. E o que tá na mão dele ali? Ele já tomou um drink a mais. Você não viu que tá na mão dele ali, não? Um refrigerante na mão dele. Refrigerante, bom. Aí ele chamou, vinha me auxiliar. Pronto, tá aí. Guaratinguetá 1, Joinville 3. Estamos vendo as imagens aí da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo não está ao vivo, apesar de estar ali em cima ao vivo, mas não está ao vivo não. Vamos agora para o Sport, que pagou caro, hein? Daquela vitória lá diante da equipe do Palmeiras, aí ó, já tomou o primeiro do Bragantino. Ó. É outro time chato também, que some e desaparece depois, né? Sempre fica ali em quinto, sexto, nunca sobe. Olha lá, o gol quase olímpico, a zaga ficou dormindo. A zaga do Sport também tá brigando. 2-0, o Sport aí que ganhou pro Palmeiras e perdeu em casa, viu? A Ilha do Retiro, a bola quase que não roda mais, né? Quando chove... Não, é horrível, é horrível. Olha aí, ó. Segundo tá dizendo aqui, olha o gol, que o Sport jogou muito também, né? e o time do Bragantino, Magno jogou no Bahia, né? Isso, ele aí. O meio rasta, não é isso? Vamos ver a imagem. O time do Bragantino só fez 2 ataques, 2 gols. Agora o Sport podia fazer 6 pontos no jogo dele de casa. É outro time também que desacerta. Nunca vi um negócio desse. Torcer pro Sport é um sacrifício, viu? Aí você vê nas imagens, Bragantino, e chovendo, viu, moço? Muito. Não tinha aquela poça, mas que chovendo.
Não dá pra nem ver. Ó, Ele quase perde o cara também, quase né? perde também. Nossa, esse pé desse gol aí, deixa eu ver de novo ele sem mais por trás. Quase perde. Ó, vai. Porque a bola pegou na água. Mas Paulo, ele bateu em cima do goleiro, quase. Vamos lá, Américas e Palmeiras agora. O Palmeiras se reabilitando. Venceu também por 2-0 os paulistas, hein? Guaratinguetá perdeu, né? E quem mais aqui? Alguns ganharam aqui os paulistas na Copa, no Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Sai aí o gol do Palmeiras. Se acompanhando. Não estava impedido, reclamaram, botou na frente, cortou para um lado. Ô, goleirão. O goleiro ficou só rezando pra bola não entrar. Tentou dar uma velocípede ali o jogador. Quem jogou Nintendo na vida sabe muito bem o que é um corte desse no goleiro. Porque idêntico. 2-0 Palmeiras. Depois aqui que eu fico irritado demais com aquilo que perdeu. Vamos ver o segundo gol do Palmeiras. Antes de a gente ir pro break aqui, para o intervalo. O Palmeiras acabou vencendo. É um time que a gente torce que volte para. Faz muita falta o Palmeiras lá na Série A, assim. Falta. É um time grande e não é lugar, não. O Palmeiras não é lugar para ficar aí na Série B, não. Quem tá precisando ir pra Série B pra pagar o que deve é o Fluminense. Não, eu acho que o Flamengo. Mas o Fluminense tem que pagar aquela Série B que ele não jogou, saiu da Série C direto. Mas muito bem. Tá aí, Palmeiras acabou vencendo o jogo 2-0. Eu vou intervalo e volto daqui a pouquinho também pra gente falar de Bahia e Vitória de férias no Campeonato Brasileiro. A gente falando das especulações que podem acontecer tanto no tricolor como no rubro-negro. Detalhes em instantes. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. O futuro já chegou, vale a pena acreditar. Vamos juntos, já deu certo, nossa vida vai mudar. Com o nosso trabalho, a nossa participação e o nosso amor, Lauro de Freitas vai ser tudo que a gente quer. É Lauro de Freitas sorrindo de novo, olhando pra frente. Isso é compromisso, é gente pensando e cuidando da gente. Nossa cidade já vive um novo tempo. É a prefeitura trabalhando de verdade pra mudar as nossas vidas. Agora é pra valer. É orgulho no peito, é carinho, é respeito, é fazer diferente. Esse é o caminho, é gente trabalhando e cuidando da gente. Te amo, Lauro de Freitas, te amo, te amo. Lauro de Freitas. Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, cuidando da gente. De volta e agora falando sobre o Esporte Clube Bahia, o tricolor que comemora, né, esse intervalo, o Bahia que foi desacreditado e a diretoria comemora esse momento do Bahia e também fala em contratações, está na hora, né, de o Bahia fazer as contratações e aí a gente espera mesmo, com a pausa para a Copa das Confederações e a abertura da janela de transferência internacional, o mercado brasileiro deve ganhar um fôlego danado nos próximos 15 dias, visando o reforço à equipe para a sequência do Campeonato Brasileiro e possivelmente para a Copa Sul-Americana. O Bahia deve aproveitar o momento e anunciar reforços. O Bahia vinha de um momento técnico complicado e havia uma necessidade de recuperação para haver um equilíbrio, né? Falou aí o Anderson Barros, com muitos nomes especulados dos bastidores. O dirigente aí, está vendo a imagem do Anderson Barros, negou que esteja negociando com o atacante Chiesa, o lateral direito Cicinho, que deixou o Sport, e o meia colombiano Santiago Montoya. Anderson negou também as especulações em torno do atacante Neto Berola, mas admitiu que o atacante Alisson, que estava no São Paulo, mas pertence ao Cruzeiro, pode desembarcar no Fazendão. Para mim, melhor que Chiesa, viu?
para mim, melhor que Chiesa. Aí a gente fica analisando. O Bahia precisa também de um 10. Um cara ali que chegue e joga banco. Até agora o Bahia não tem. Eu ainda daria oportunidade ao Rosales. O Rosales não é E não vai. O Rosales não é aquele habilidoso, mas é aquele jogador que, com a bola no pé, ele tem um bom passe. E como o Fernandão hoje tem sido a grande referência do Bahia e já provou que quando a bola chega nele, ele mostra perigo, precisa de alguém, pelo menos para botar a bola nele. E o Rosales é um bom jogador com a bola no pé. Quando ele jogou, mesmo naquele Bahia lá, da Copa do Nordeste, que ninguém conseguia fazer nada que prestasse, o Rosales foi um dos poucos que salvou, porque ele conseguia tocar uma bola mais redonda, não ia aquele passe quadrado para o jogador ter trabalho para dominar, ele dava lançamentos. Então imagine o lance do Rosales conseguindo levar a bola, jogar a bola na cabeça do Fernandão para ele fazer o cabeceio com qualidade, a bola no pé do Fernandão, a bola chegar redonda, não aquela bola quadrada. Eu ainda daria chance ao Rosales. Você disse uma coisa que porque ele não está no time. Ele só joga com a bola no pé. Ele é jogador, ele tem um bom toque. Agora não é o 10, não é o cara que tinha mais responsabilidade. Você deixa comigo. Não é esse homem que o Bahia precisa. O Bahia está esperando, com certeza, é só o Talisca. Eu espero que não seja só o Talisca, né? Ainda dando destaque no Bahia, a Justiça negou, viu, o pedido lá de Madison, aquela questão, essa briga toda. Então Madison continua no Esporte Clube Bahia. O pedido de liminar dos empresários do lateral direito Madison, Gessé e Sandro, para tirar o jogador do Esporte Clube Bahia, foi negado ontem pela Justiça. Os agentes, mesmos representantes do lateral esquerdo Mansur e do meia Vander, ambos do Vitória, haviam entrado com uma ação por falta de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS do atleta. O processo é semelhante ao do lateral tricolor Aleph. O jogador atualmente é titular da equipe do Brasileirão, desde a chegada do técnico Cristóvão Borges. O Bahia dá um tiro no pé com esse negócio de não pagar esses troços, né? Não, já deu um bocado, né? Já deu vários tiros no pé já. E aí o Vitória se aproveita e leva. Deve estar levando o Aleph agora, doido para levar o Madison, como levou o Mansur, levou o Vander. O Bahia forma o jogador, não paga, o Vitória leva. Aí o Vitória O nome disso é incompetência de quem tem que fazer isso. O Bahia perdeu no mínimo 6 milhões de reais, que eu estou citando só do Mansur. Foi a proposta que chegou pro Vitória. 6 milhões de reais no jogador. E o Vitória vai vendê-lo antes de começar. Chegou de graça. Mas o clube formador acaba não levando uma parte, não? Leva uma parte, mas o Bahia vai deixar de levar 15%. Mas a parte vai do deixar de Leão, levar 6 milhões, vai levar 15% desse valor. A parte 15%. do Leão que fica é o Leão da Barra. E o Bahia fica com a micharia. Pronto, falar em Bahia e 15 não, micharia. 5, que é a porcentagem do clube formador, 5%. Olha, por falar nisso, o Bahia, apesar de todos os problemas, o Bahia foi, segundo uma pesquisa, o Bahia arrecadou mais de 3 milhões nos estaduais. Foi o terceiro time que mais arrecadou nos estaduais, isso com o time Mambembe, viu? Com base em Curitiba, a empresa Pluriconsultoria, responsável por diversas pesquisas envolvendo o futebol brasileiro, entre gestão e marketing, divulgou a arrecadação total dos clubes nos respectivos campeonatos estaduais desse ano. O Cruzeiro, com a utilização do novo Mineirão, aparece no topo da lista. Em segundo está o campeão paulista, o Corinthians, e a surpresa da lista, em virtude da péssima campanha no primeiro semestre, foi o Bahia, viu? Na terceira posição, após arrecadar quase 4 milhões no Baianão deste ano, o tricolor baiano apresentou uma média de R$ 592 mil de renda por partida realizada na competição estadual. Com exceção do jogo contra a Juazeirense, o Bahia mandou todos os jogos na inauguração da Arena Fonte Nova, incluindo o clássico contra o Vitória, que marcou a reinauguração do maior estádio baiano. Mesmo assim, aí se o Bahia faz uma campanha boa, se o Bahia tem vergonha na cara e bota um time competitivo, a gente não sabe o que aconteceu, porque aquele mesmo time agora tá ganhando de Internacional, tá ganhando do Botafogo, dá um trabalho danado. Se né, Carlos Alberto tá pintando o jogo lá do Vasco da Gama. Curitiba no bolso. E aí o que acontece? Se bota o time bom, era o primeiro. Com certeza. A torcida do Bahia nunca deixou de provar que é capaz. A torcida do Bahia sempre foi a melhor do Norte e Nordeste e uma das melhores do Brasil. Então, cabe... Não, se tá o terceiro, é uma das melhores. Cabe e olha que caindo aos pedaços. Cabe ao seu dirigente, seu presidente, sei lá quem é,
dotar essa equipe de valores individuais que façam que o torcedor volte para o estádio. Urgente. Mas eu acho que a situação hoje do Bahia não é só essa, não. Eu acho mais que o quê? Tem muita coisa. O torcedor do Bahia não quer mais agora, pelo menos alguns, os revolucionários, os de esquerda, não querem mais agora apenas um bom time. Quer muito mais coisa, quer a democratização do clube, quer que o clube seja aberto para torcedores, o torcedor tem direito de votar, todo esse Aí aspecto. tem que O mudar torcedor do Bahia tem que mudar o Tem que estatuto. mudar o estatuto. Sem isso, não adianta, é só chiadeira da torcida. O resto é o seguinte, o time tem que ser bom dentro de campo, porque a gente tem a obrigação de falar do time dentro de campo. Esses problemas pessoais, passionais, de estrutura e tal, isso não é com a gente. Olha, o torcedor, inclusive, mandou uma mensagem para mim dizendo por que a gente não fala mal do Bahia. A gente tem que falar mal do time do Bahia. Um time desacreditado, chega no Campeonato Brasileiro. A gente falou do Bahia no Campeonato Baiano. Agora no Campeonato Brasileiro falar o quê? Um time que vence o Internacional lá, mas ganhou com méritos. Um time que bota no bolso a equipe do Coritiba. Não ganhou porque sorte da equipe do Coritiba. Venceu o Botafogo por méritos. Perdeu um jogo diante da equipe do Criciúma que não merecia perder. Eu não tenho o que falar. Então, o time do Bahia, falar do time do Bahia, a gente não pode falar. A questão de diretoria do Bahia é um assunto que não cabe à imprensa fazer isso. A gente pontua, transforma um fato em notícia. Mas no momento ele vai querer que levar a bandeira a favor nem a contra Marcelinho. Aliás, a gente é a favor do Bahia. A direção do Bahia ela tem que provar. Se não prestar, tem que sair mesmo. Agora a gente só mudando, você queira concluir, porque eu preciso falar do Esporte Clube Vitória, vai ter uma limpa no Vitória Faxina, uma faxina. Não, mas era basicamente isso aí que você falou. Eu vou falar mal do Bahia agora, porque o torcedor quer que a gente fale da diretoria, do momento da diretoria. Só que isso não cabe a mim. Eu entendo o protesto da torcida, aceito e concordo. Todo protesto é legítimo. Todo protesto é legítimo, ainda mais que o torcedor do Bahia tem fundamentos para isso. Agora, a gente aqui tem a função de falar do Bahia nos jogos. E isso a gente não tem que falar mal. E nós dissemos, eu muito bati no Bahia, que o Bahia tinha um timeco, que agora está se acertando. Muito bem, vamos falar do Vitória agora. David Braz, Marcos e Jean Carlos já estão dando adeus ao Esporte Clube Vitória. Cardoso. E o Cardoso, que foi ontem. Agora, eu acho que Jean Carlos ainda é cedo para a gente fazer uma avaliação desse jogador. Tudo bem que ele vai disputando ali com alguns jogadores que o Vitória tem no ataque, mas eu acho que um rapaz que chegou agora, jogou pouco e não deu ainda para provar. Entrou 15 minutos em etc. Jogou num gramado muito ruim, aquele gramado lá do Jogo da Princesa. Eu acho que não dá para fazer uma avaliação. Foi prematura, é a avaliação que a gente faz como cronista esportivo. Esse jogador precisava de mais tempo para mostrar, até porque Dinei está ali, mas Dinei veio do Campeonato Baiano, Dinei teve mais oportunidades, Dinei aproveitou algumas chances, mas eu acho prematura a questão do Jean Carlos. Do Cardoso, né, a gente, até acertadamente, o Marcos é aquele jogador mediano, não é mais aquele Marcos que jogou no Bahia, que jogou também na equipe do Cruzeiro, e o David Braz também não disse para que veio. Enfim, o Vitória pensa algumas peças, agora eu acho que o Vitória deveria repensar a questão do Jean Carlos. Mas o Marcos, você falou do Marcos aí, Paulo, toda vez que o Marcos passou pro Bahia foi o seguinte, na primeira passagem dele, o Bahia ainda estava na Série B. O Marcos começou muito mal, criticado. Depois ele melhorou e aí quando foi embora, voltou pro Cruzeiro, a torcida queria ele. O Bahia não conseguiu, o Marcos passou uma temporada fora. E aí quando veio de novo pro Bahia, foi aquele Deus nos acuda. O torcedor, se pudesse entrar no campo e morder o pescoço de Marcos para ele não jogar mais, o torcedor fazia isso. Mas depois o Marcos melhorou, se tornou uma das principais peças, as principais armas do Bahia. Era gol do Marcos, quando tinha falta pro Bahia, a esperança do torcedor era quando o Marcos batia, era cruzamentos bons. O Marcos, ele não sei qual é o motivo, que ele primeiro precisa tomar um bocado de porrada para depois começar a jogar. Aquela história de se contratar jogador, por ouvir dizer, o Cardoso veio para cá, não precisava de Cardoso. O David Braz veio para cá, não se precisava de David Braz. Por quê? A gente tem que entender o seguinte, o cara, quando é oferecido a um clube, o clube tem que analisar comportamento, tem que analisar, mandar lá uma pessoa ver, analisar os jogos, tem tanta maneira aí de se analisar o jogador. Agora, quando eles jogaram aqui, nós aqui dissemos, esse Cardoso não dá certo.
Depois o David Braz jogou aqui, deu a braga, digo, esse rapaz pode mandar embora. Eu concordo com o Paulo do Jean Carlos, mas eu ainda assim, como eu sou muito chato nesse aspecto, eu disse, esse Jean Carlos também não é jogador do Vitória, não tem o perfil do jogador do Vitória. Muito bem, agora falando também sobre o Campeonato Brasileiro, apesar da Copa das Confederações de uma pausa, mas hoje teremos jogos também pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, jogo atrasado, e agora hoje teremos aí, você já vê na imagem, Portuguesa e Fluminense às 10 horas da noite, hoje, essa é pela segunda rodada, e agora vamos pular para a quinta rodada, né? Santos e Atlético Mineiro às 7h30, Atlético Mineiro vai pegar um time comum do Santos, Grêmio e São Paulo, você vai ver logo na imagem a seguir, às 10 horas da noite. Santos e Atlético Mineiro às 7h30 da noite, botaram 7h90 da noite. E o Grêmio e São Paulo jogando aí, são os jogos para hoje à noite, e a gente teremos aí o complemento. Isso quer dizer que o Bahia cai uma casa. No mínimo. E o Vitória também pode cair. Os dois podem cair. Se a Portuguesa ganhar do Fluminense, não, né? A Grêmio e São Paulo que tem aí São Paulo vencer, né? Exatamente. São Paulo pode chegar lá e tomar o lugar do Coritiba. Isso. É isso? E aí a gente E aí tem... automaticamente Bahia e Vitória cai. Muito bem, a karateca baiana acabou ganhando medalha de bronze, inclusive a Larissa, ela esteve aqui, né? Fizemos uma matéria com ela e aí parabéns, viu, Larissa? Você aí, a karateca baiana Larissa Ferreira conquistou a medalha de bronze no Campeonato Mundial da categoria realizado no último domingo na Eslovênia. O evento foi o primeiro da baiana na categoria adulto. A lutadora integrou a seleção brasileira de karatê durante a competição. Sabia que teria forças para buscar dar o melhor e foi isso que realmente aconteceu. Segundo ela, claro, ser campeã não deixou muito feliz, né? Deixou muito feliz, perdão, mas vencer os seus adversários foi um desafio aí, tocou muito na Larissa. Parabéns, Larissa, você que foi entrevistada aqui pela gente, e a gente sabe a dificuldade que o atleta baiano tem, gente, de poder desempenhar. A gente não tem piscina olímpica, a gente não tem ginásio de esporte qualificado, e a gente vê aí essa menina que esteve aqui, falou com a gente, ela disse que ia ganhar, foi para a Eslovênia, deu pau e todo mundo ganhou. A força de vontade dela, né? Porque se depende só isso também, porque se depender de qualquer outro aspecto, ela não estaria sequer aqui no Campeonato Baiano. Ela chegou aqui e provou, ela disse o seguinte, que a dificuldade é muito grande, que saía de um lado para outro, uma correria desenfreada, sem a menor condição realmente melhor para poder se comparar aos outros, e ainda assim, com a força de vontade, com o talento acima de tudo, ela ganhou. Muito bem, a gente está encerrando e olha a última notícia, Elias Borges não é mais técnico do Flamengo de Guanabi, que disputa a segunda divisão do Campeonato Baiano. Para vocês um abraço, feliz dia dos namorados, das namoradas e até sexta-feira. Paulo, eu anuncio aqui que eu não venho mais. Depois que fizeram comigo hoje aqui, eu realmente não falo mais com ninguém aqui nesse. Boa tarde a todos os amigos que nos acompanham, que se sentiram também estão chateados que nem eu. Um abraço a todos, um abraço Márcio, um abraço Paulo, um abraço a todos. Essa sexta-feira, se Deus assim permitir. Muito bem, gente, para vocês. Boa noite, estaremos de volta na sexta-feira às 5h30 da tarde, aqui no programa Turma da Bola. Um abraço, tchau, tchau, gente. Beijão. Feliz Dia dos Namorados. Bom, para mim é um prazer imenso estar aqui dando a entrevista. Eu gostaria de mandar um abraço para mim, foi Márcio Júnior, que mandou flores para mim na semana passada, e dizer que assim que ele for no Brasil, vou visitar Márcio Júnior, e que é meu fã número 1. Grande abraço, Márcio Júnior.